boa noite para quem está acompanhando o desfile do grupo de acesso 1 pela SASP, pelo nosso YouTube e também a nossa cobertura pelo Instagram. Estamos aqui no AMB e acabamos de assistir a segunda escola Torcida Jovem, que assim, de plástica, de fantasia, realmente veio muito bem. Pateta, eu vou começar com você rapidinho antes de passar para o Parra, porque esse enredo não é um enredo tão fácil assim, então eu quero que o Parra explique um pouco mais sobre ele. E aí eu queria que você comentasse a bateria do mestre Marcelo Caverna. Isso, bateria que veio com o regulamento embaixo do braço, com bostas de segurança, valorizando o samba enredo, como eu falo, né? A melodia principalmente, fazendo o maculelê, o maracatu, onde pede. Então acho que isso sempre é de bom grado e de bom gosto. Vocês notem que a galera sempre vem junto no refrão quando a bateria pulsa de uma forma agradável a melodia, porque ele consegue cantar e consegue ficar livre com o canto. Então assim, passou com a afinação dos seus naipes perfeitos, naipes principalmente os agudíssimos aparecendo bem, um bom gosto no trabalho. Parabéns a Jovem. Fez um excelente trabalho, mestre baterista e sua diretoria. O ano passado nós comentamos aqui na transmissão que o Marcelo Caverna tinha um diferencial da bateria na mão, exatamente por conta disso, né? Pela afinação dos instrumentos, me lembro bem disso, pela afinação, pelo jeito que ele joga com a bateria. Muito cuidado, muito cuidado, Pateta. Muito cuidado e assim, principalmente na junção desse bis do samba, ele estendeu um pouco mais uma levada que ele tinha, ficou legal de fazer. E ficou bem adaptado ao canto. Então assim, você nota que a diretoria e o mestre bateria tem preocupação em valorizar o espetáculo, em valorizar o samba enredo. Então ele pensou muito nessa bossa, eu tenho certeza, para valorizar realmente, entender que assim, olha, eu preciso dar força em samba, que é um belo samba, né? Inclusive, carro de som maravilhoso, os caras muito bem mesmo. Então, a Jovem veio com o enredo Raiz Afro-Mãe, Meu Brasil Bantu, contando a história do povo Bantu e a influência dele no Brasil hoje, na cultura, na educação, na linguagem. A Jovem veio com 11 alas, um pouco menor do que a gente viu a Dom Bosco. Dom Bosco veio com 16 alas e 3 alegorias. Parra, explica pra gente a história desse enredo que é tão bonito e significativo. Bom, eu vou falar por São Paulo, que é onde a gente mora. Nossos filhos, antes de aprender a escrever, muitos já sabem diferenciar na matriz oriental o que é japonês, o que é chinês, o que é coreano, pela comida, pela música, por diversos valores. E nós não conseguimos, muitos depois da pós-graduação, identificar nas matrizes africanas quais são as matrizes sudanesas, como mostrou ontem o Camisa e o Tucuruvi com muita força, né? Aliás, no especial. E as matrizes do povo de Dan, os daomeanos, os fons, como foram a Independente. E hoje a Jovem ela mostrou uma outra matriz que é muito presente no Brasil, que é a matriz Bantu, que ela corresponde a Angola, Congo, Moçambique, África do Sul. E nós não damos conta de como essa matriz é presente na nossa vida. Você alguma vez na vida já viu um carimbo? Você já chamou um garoto de moleque? Você dança samba? Você fala lá pelas bandas de tal lugar? A gente chama a nossa parte do corpo de bunda. São palavras que estão de lá. Nós comemos moqueca, nós comemos tanta coisa. O búzio, que tanto se fala, é uma palavra bantu. Esse povo bantu, se vocês observarem, o último carro o pessoal falou: estou reconhecendo a Iemanjá, Exu. Não. Enquanto os iorubás, eles têm orixás, né? O povo do Daomé tem os voduns. Para o povo bantu, o sagrado deles são os inquices. É mais fácil, o hino da África do Sul começa, né? Encoste-se que ele África, Deus abençoe a África. E as divindades que nós vimos do culto são parecidas, tem uma
uma idiosincrasia, né? Um paralelo, mas na frente do carro, aos pés não era Exu, era Ngila, o nome dessa entidade. A deusa do mar não tinha o nome de Iemanjá, ela é Micaia. Inclusive era a fantasia do casal de mestre Sala e porta-bandeira, né? Do outro lado, não era Oiá Yansan, era Matamba. E no alto do carro, com as mesmas ferramentas, não é Oxalá que fala, é o Inquice Lemba, que é o pai de todos nós humanos. Nós temos isso e eu explico isso para os meus alunos há 30 anos, eu faço questão de explicar, porque eu acho que nós somos um dos maiores países africanos fora da África e entendemos muito mais de diferenciar raízes orientais do que raízes africanas. E eu peço para os meus alunos, assim como eu sou um espanhol, né, filho de espanhol, com raízes judaicas e tudo mais, eu quero que meus alunos saibam quem são os ancestrais dele. Eu acho que o povo brasileiro precisa disso. Nós não vamos ser grandes enquanto nós não tivermos consciência das nossas raízes. E a jovem veio nessa busca também de explicar. Tem muita aula hoje. História, né? Contando essa história. Tem muita aula hoje de africanidades e elas vêm bonitas. Tem muita aula hoje na Desculpa pista. a palestra, gente, mas precisava. Eu ia dizer isso, tem muita aula hoje na pista, mas tem muita aula hoje aqui com o Fábio Parra. Eu já falei isso na nossa transmissão do especial, mas eu quero reiterar aqui, Fabinho, o obrigado a você. Um obrigada de toda a equipe da SASP pela sua competência, por você estudar os enredos, por você trazer toda a sua cultura, o seu conhecimento de carnaval, para você disponibilizar para a gente, porque realmente é uma aula. E eu queria muito te agradecer por isso. Mas na verdade eu só busco retratar o que a escola, o que o carnavalesco quer mostrar com o enredo, que nós temos muita dificuldade. O nosso olho procura o espetáculo, o brilho, a curtição do carnaval, mas vem muita mensagem numa obra de arte. A arte ela não é só o visual, ela tem um conteúdo, né? Toda música tem sua letra. Tem que contar a história como ela é, né? Então, o esforço é esse. Eu sou biscoiteiro, vaidoso, gosto muito de aparecer, mas eu quero que vocês prestem atenção no trabalho que eu quero ter em traduzir o que o carnavalesco, o que a escola está querendo pôr com a obra de arte dele. Fabinho, Voz da Consciência, quando eu precisar mandar para concentração, você me dá um toque aqui, tá? Mas eu queria só reforçar o que o Fabinho falou aqui. Ontem, a Aline Torres, a secretária da Cultura, disse aqui que o carnaval, as pessoas têm que entender ele, o carnaval das escolas de samba, entendê-lo como além de um desfile de escola de samba, como além do carnaval, como aulas de história. Então, como as pessoas podem aprender coisas diferentes olhando desfiles da escola de samba. O Kaká fala uma coisa muito assim, que o Kaká é um cara que sabe muito sobre história, sobre, enfim, ele consegue conversar e falar sobre outras coisas. O povo da Bahia é bom nisso, né? E aí ele fala muito isso, assim, que porque ele sempre gostou de carnaval, de escola de samba desde pequeno, ele sempre ia pesquisar os enredos e pegava. Eu lembro de uma época, sei lá, que Imperatriz Leopoldinense, eu estava na escola quando ela veio contando a história do Brasil ali pelo Liberdade. Sim, sim. E, cara, que coisa Chegada linda. de Cabral, dos Mouros. E as escolas trazem isso. Sim, então, sim. se as pessoas começarem a olhar com outro olhar... Pô, Carol, e é bem abordado o que você está falando, porque assim, é um prazer realmente falar que samba é cultura literalmente esse ano, né, Parra? Isso. Embora eu não seja um conhecedor profundo, mas a gente sabe um pouco daquilo que a gente aprendeu dentro do terreiro, quando eu digo da quadra. Eu aprendi nos dois, no da quadra. Sim, eu não. Eu aprendi com os carnavalescos que tive como os meus mestres, né, ensinadores, até porque eu sempre fui curioso em entender. E falar literalmente puro da cultura, e que seja cultura brasileira e que seja cultura de outros países, é fantástico. Porque você aprende sim, né? Eu lembro muito, eu falo uma coisa nada a ver, sabe, Fábio? Mas eu falo muito Quem Quer Ser um Milionário, aquele filme, e o cara não tinha estudo, ou ele tinha uma limitação, mas através da vivência e do que ele aprendeu a responder as perguntas, conhecendo de passagem, como o samba. O samba mostra a chegada de Cabral, como foi, Caravelli e tudo mais. Então, assim, é um prazer enorme ver esse carnaval que falamos muito de cultura, literalmente. A Voz da Consciência pegou o microfone, hein? Fala, Boninho. Atravessou o mar
cedendo a invasão a Portugal, desembarcando aqui toda a família real. Sim, conheço esse samba inteirinho, hein? A história de 1808. Sim, é isso mesmo, é ela mesmo que eu quis dizer. Obrigado, voz da consciência. Leitinha. Só para lembrar que eu tenho fama de intelectual e eu tenho muita dificuldade em ler. Tudo que eu falo, eu aprendi vendo escola de samba. E quando eu fui para a sala de aula, na época do mestrado, uma das professoras vai passar aqui hoje homenageada porque eu fui ouvinte dela na UERJ, no Rio de Janeiro. Foi a Helena Teodoro. Então, a minha escola, a minha faculdade foi essa, desde a faculdade de samba. Tô falando. Bom, precisamos mandar lá para concentração, que é onde vem nada mais e nada menos que Nenê de Vila Matilde, falando da Lia, na verdade, a menina de Itamaracá. Pra pista, voz da consciência.